Pessoal, isso aqui é um vídeo do Bolsonaro, ele está internado no CTI. E o que está acontecendo aqui? Ele está sendo intimado, né, pelas questões lá de 8 de janeiro, dentre outras, e ele está operado. Vejam que ele está com uma sonda aqui no nariz. Por que é essa sonda? Ele acabou de operar o intestino. Então, quando a pessoa tem um problema no intestino, como que ele teve, que foi uma facada, o intestino cola um no outro. E isso atrapalha o trânsito intestinal, como se fosse um engarrafamento. Então, ele está tendo essas cirurgias toda hora, já foi a maior delas, na qual teve que ser liberada. E cada vez que você mexe nessa aderência, que você solta essa aderência de um intestino para o outro, você acaba gerando novas. Mas é obrigado a fazer, porque senão ele faz uma obstrução intestinal. Toda vez que você encosta no intestino, que você tem um trauma no intestino, a gente tem uma proteção no organismo que ele paralisa, ele para de progredir. E se você para de progredir, o fluxo, o líquido produzido dentro do intestino, ele acaba acumulando no estômago, por exemplo. Essa sonda é para isso, é uma sonda nasogástrica. Essa sonda é para aspirar esse líquido, porque senão ele poderia broncoaspirar. O que é isso? Ele vomitaria esse líquido e nessa ânsia, nesse problema, ele poderia até engolir esse líquido, gerando uma pneumonia e virando a falecer. Então a sonda está ali para proteger o estômago, para proteger os órgãos de um acúmulo de líquido e transbordarem para vir parar nos pulmões, atrapalhando até a respiração dele. Nesse momento ele está sendo intimado, está chegando um oficial de justiça vindo do STF, dando 5 dias para ele dar um prazo ali para responder. E é um momento muito importante porque ele pode ter também uma alteração da pressão. Vejam ali que está piscando ali a parte da pressão arterial. Não dá para ver muito bem, mas ela está ligeiramente alterando. Ela está tendendo a ficar aumentada, ele está nervoso. E essa pressão aumentada pode ter outras complicações. Ele pode ter algum tipo de sangramento na cirurgia. Ele pode ter a questão dos pontos também, pode ter algum tipo de sangramento ali na própria ferida ou lá dentro da cirurgia, que seria pior. Então, a pior coisa que pode acontecer aqui é ele se aborrecer. E dada a idade dele, a gente não pode esquecer de questões cardiovasculares. Ele está no ambiente de UTI. Então, assim, fora a questão de uma pessoa não autorizada estar ali, né, entrando no ambiente hospitalar, gerando esse tipo de transtorno, isso pode até mexer com a imunidade dele. Ele está usando uma cinta para evitar a questão de hérnia naquele momento e agora está rolando uma discussão ali com o oficial de justiça. Ele agora está questionando quem que mandou, né, essa petição. A advogada até está ali meio sem graça, tentando explicar e tudo mais, e a pressão dele alterando também. A sonda ali parece estar bem cheia, ele está monitorando a pressão arterial, ele está com um saturímetro ali no dedo, que é para ver a saturação dele, está com uma faixinha na mão, você está vendo com aquelas pulseirinhas coloridas? São para quê? Para ver se ele tem alergia, se ele pode tomar certas medicações e o grau de cuidado que ele precisa ter. Ele não está usando meias de compressão a princípio para prevenção de trombose, seria uma coisa interessante para ter, tá? E está numa maca hospitalar ali para antiqueda, com proteção e tudo mais. E o mais importante que chama a atenção é a sonda, que vai ficar alguns dias, ou seja, ele está ali nesse pós-operatório para quê? Para que o intestino volte ao normal. Aí sim ele vai começar a comer. Nesse momento ele provavelmente está, com certeza está em dieta zero, se alimentando por alimentação veia, né? Está se hidratando e tomando alimentação via venosa. Aí a equipe vai até chamar a atenção para ele não se aborrecer, porque a pressão está alterando cada vez mais. Ali em cima está o eletrocardiograma dele, está a saturação. Vamos ouvir. O problema que eu tenho não é simulação. Eu levei uma facada há 7 anos. Bombas infusoras, então tem inúmeras medicações correndo ali, provavelmente antibióticos, soro, medicações para analgesia, para anti-inflamatório, analgésico, todo um esquema. É um CTI, gente. Isso aí onde ele está é um CTI. Vou passar a imagem agora, amplo contraste, etc. E não poderia ser mais tarde sem problema nenhum, mas como a senhora insistiu, eu não vou. A oficial diz que está trabalhando. Acho que eu nunca vi na minha vida um oficial ir até um CTI entregar para um paciente. Isso é absolutamente inconstitucional, porque está previsto situação de grave enfermidade, a pessoa não pode ser aborrecida com esse tipo de coisa. Uma coisa é ele fazer uma ligação, fazer uma live que ele quiser dentro do ambiente, desde que ele esteja sendo tratado. Agora, ser aborrecido por fatores externos é uma coisa que não existe, mas está acontecendo. Ele está sendo intimado dentro do CTI. Lembrando, claro, que eu não tenho opinião política aqui, e sim opinião como médico.
querendo receber. Mas às vezes a pessoa já sabe. Essas informações já E agora ele vai ter 5 dias aí para se explicar se ele estiver vivo ou se ele não estiver entubado, mas se ele estiver entubado ele já recebeu, então vai ser a revelia isso daí. Esperamos que ele não seja entubado para poder responder se o advogado puder entrar e ter tempo com ele, porque o advogado também vai ter que ter pouco tempo. Então, entre um exame e outro, ele vai ter que explicar o que ele conseguir para poder se defender disso daí. A pressão dele está aparentemente bem alterada ali em cima também. A frequência cardíaca está em 95, está chegando no limite da ansiedade também, está alterando. Isso pode afetar os pontos, esse tipo de aborrecimento, certamente. E ali as bombas infusoras novamente. Então, gente, esse aí é o vídeo, para quem tinha essa curiosidade. E aí, comenta aqui nos comentários, comenta aqui embaixo, o que vocês acharam? É correto receber isso aí lá no CTI ou não? Ele está em condição de receber ou não? Isso é uma opinião política, gente. Vamos paciente. Você acharia normal receber uma documentação dessa dentro de CTI? Muito obrigado aí pelos colaboradores que seguem a gente.